curvados e dizer: fala comigo, Senhor. Tem um louvor bem antigo que diz assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Diga assim, ó: fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Diga: fala comigo agora, Senhor. Agora, Senhor, fala comigo agora, em que meu coração anseia ouvir tua voz. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre a história desse jovem chamado Absalão. Absalão era um dos homens mais belos que já existiu, né? Era um homem que nele não havia nenhum defeito. Aparentemente a sua beleza era impecável. Porém, a história desse rapaz não foi tão bela. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Em 2 Samuel, no capítulo 14, o versículo de número 25, vai nos dizer que não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça, não havia nele defeito algum. Ele era um homem que tinha uma personalidade marcante, carismático, era um líder nato. Mas, porém, ele era impulsivo, manipulador. E nós vamos ver que ao decorrer dessa mensagem, ele não se conteve em tudo que ele já tinha, em todos os adjetivos da sua beleza, de pertencer à realeza, de ser filho do rei, em viver um palácio, em estar rodeado de pessoas importantes.
Para ele isso parece que não bastava. E nós vamos ver que no final da sua história, ele vai demonstrar o quanto ele era ímpio, o quanto ele era cruel e o quanto ele era imoral. Aqui para nós observarmos que a aparência não é tudo. E como nós conhecemos e falamos, muitas vezes ela engana. Era orgulhoso, presunçoso, se achava melhor do que os demais, até mesmo melhor do que o seu próprio pai, que era o homem para aquela nação, o homem mais importante. Então, queridos, o tema vai falar sobre a rebelião de Absalão. E a palavra, ela se refere como uma base lá em 1 de Samuel, se referindo a Saul. Ela vai também nos dar uma base a respeito da rebelião. No capítulo de número 15, e o versículo de número, veja-se, é o 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E como o pecado de feitiçaria e o porfiar, como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então a rebelião, querido, ela é como a feitiçaria. Por quê? Porque a rebelião, ela é enfeitiça. Ela induz as pessoas. Ela manipula. E ela é formadora de grupo, de opinião. Ela traz divisão. É por isso que ela é como o pecado de feitiçaria. Porque ela leva as pessoas, ela conduz as massas a seguir uma ideia, um plano. E muitas vezes, como nós vimos nesse texto, elas nem se tocam do que estão fazendo. Esse jovem Absalão, ele tinha um excesso de presunção. Era vaidoso, arrogante. E é aquela pessoa que é convencido de que ele é o tal, é o melhor. Aquela pessoa que esnoba, que é altivo, que é soberba, que se vangloria, que se acha autossuficiente. Então isso tudo estava no caráter desse jovem chamado Absalão. E aí você vai ver, mas por que uma mensagem como essa? É isso? Será que o pecado de Absalão foi só no tempo dele, só na vida dele? Ou isso tem se perdurado de geração após geração? O que é rebelar-se? É o mesmo que revoltar-se, amotinar, insurgir, opor-se, estimular a rebeldia, certo? Rebelar as multidões e tal. Se rebelar, se opor a uma autoridade legítima levantada por Deus. Então os passos de Absalão têm sido trilhados por muitos, geração após geração. A história, ela se repete. E às vezes nós perguntamos: Senhor, e por quê? Por que tudo isso? Porque alguém nasceu rodeado de tanta bênção, de
tanta riqueza, de tanta glória, de tanta beleza, entrar por um caminho de morte, de destruição. Nascera de uma família real, seu pai, um dos reis mais ilustres e mais importante que já houve na história do povo de Israel. Um homem de Deus, um homem que amava o seu povo, Davi. Um homem que teve os seus erros, mas um homem que se humilhava, que reconhecia, que pedia perdão e que o Senhor era com ele. Quando Deus o chamou e o escolheu para ser rei, o Senhor disse que ele era um homem segundo o seu coração. Era Davi, um homem que iria fazer exatamente aquilo que ele queria que ele fizesse. Mas por que Absalão, seu filho, se achou no direito de desonrar o seu pai, de entrar por esse caminho? Enquanto que a palavra de Deus, ela nos aconselha, e é uma coisa já natural da família, que é o filho honrar o pai, o servo ao seu senhor. Está lá em Malaquias. Mas parece que as pessoas, o ser humano pecador, ele em si, ele já tem um coração inclinado para a rebeldia, para a rebelião. É como se ele nunca estivesse satisfeito com aquilo que o Senhor o tem dado. Manifesta-se como se o Senhor estivesse sendo injusto, porque ele deveria estar em uma posição sempre melhor. E aí eu estava pensando sobre isso, e eu gostaria de ler lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 ao 24. Quando o apóstolo ele escreve, ele vai dizer: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto no Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Viu? Ou seja, cada um permaneça e fique satisfeito na posição que o Senhor te colocou, no teu chamado. Porque cada pessoa nessa terra tem um propósito para realizar, e foi o Senhor que entregou para cada um. Cada um foi chamado de acordo com a sua condição, e é o Senhor que escolhe, que chama, e é Ele que faz as graduações. É Ele que diz: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Absalão tinha tudo para ser rei, sim ou não? Tinha. Ele poderia ser o próximo rei, mas ele agiu como filho pródigo.
como insensato. Ele quis queimar as etapas, pular as etapas. Ele não soube esperar em Deus. E ele quis conquistar isso de uma forma mais desonesta, mais cruel, usando a rebelião. Amados, o Senhor, Ele não se agrada de tais coisas. Qual foi o pecado de Absalão? Nós vamos ver lá na frente. Davi, com seu coração despedaçado, sangrando, ele vai dizer: Absalão, meu filho, meu filho. Absalão tornara-se inimigo do seu próprio pai. Durante muitos anos ele agiu como um filho rebelde, desrespeitando seu pai, desrespeitando o próprio Deus. Porque quando alguém desrespeita a autoridade, desonra a autoridade do pai, desonra a autoridade de uma liderança constituída por Deus, está indo contra os princípios da palavra de Deus. E quando nós quebramos leis, quebramos princípios, essas próprias leis se voltam contra nós, porque nós vivemos debaixo de uma lei. Nós plantamos e nós colhemos. Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. A mãe de Absalão era Maaca, e ele teve 3 filhos e uma filha. E os filhos dele nasceram tão belos quanto ele, diz a palavra do Senhor. O nome dele significa paz, né? Pai é de paz, mas não foi bem assim a vida dele. E aqui nós vamos observar que houve 2 grandes pecados, dos mais notórios registrados na Bíblia Sagrada, que está escrito a história de Absalão, desde o capítulo 13 até o capítulo 19 de 2 Samuel. Vai falar toda a história a respeito desse rapaz. Um desses foi o assassinato de seu irmão, chamado Aminon. E o outro, ainda pior, foi a conspiração, a rebeldia e o desejo dele de usurpar, de matar o seu pai, de se autoproclamar rei e de se tornar rei no lugar de seu pai Davi. Agora, queridos, Davi também ele tinha pecado lá atrás. E agora ele estava vivendo dias difíceis, porque a colheita ela vem. Mas uma coisa que eu estava imaginando era o seguinte: um pecado de um líder não lhe dá o direito de pecar, de errar e de quebrar princípios. Quando Noé se alegrou e tomou muito vinho e se embriagou, ele errou, mas não dava o direito ao seu filho de cometer aquele pecado que foi Cã. E Canaã e toda a sua descendência foi amaldiçoada. O que nós queremos dizer, que nenhum de nós temos o direito de querer pecar ou cometer um erro em cima de outro erro. Primeira causa, já vinha esse jovem com essa inclinação para o mal. E há um tempo atrás aconteceu algo muito ruim na família. Foi aquele caso em que Aminon se apaixona, tem uma paixão carnal por sua meia-irmã. E essa meia-irmã era irmã por parte de mãe de Absalão. Foi quando ele fez toda aquela trama e violentou Tamar. E desde essa violência, que nesse momento Aminon expulsa Tamar da sua casa e ela sai humilhada na rua, chorando, com as suas roupas rasgadas. Que Absalão a encontrou,
ele nutriu dentro dele um ódio. Ele passou durante todos esses anos, que foram 2 anos, com ódio no coração. E ele premeditou, arquitetou a morte de seu irmão Aminon. Um certo dia, na tosquia das ovelhas, ele aproveitou o momento para convidar o seu pai Davi para ir para essa festa. Era um banquete que eles faziam. E ali Davi, ele rejeitou o convite. Ele insistiu e Davi rejeitou o convite. Mas ele disse: mas eu quero levar todos os meus irmãos. E Davi ainda questionou: por que você quer levar todos os seus irmãos? Mas ele tinha um plano. Qual era o plano? Que Aminon fosse, e lá, quando ele chegasse, que estivesse no auge da festa, estivesse embriagado, ele tinha uma ordem para que os seus servos matassem Aminon. E aí, queridos, Davi ficou muito triste. Davi ficou muito desanimado, envergonhado com todo esse cenário que havia acontecido no meio da família. Absalão matou o seu próprio irmão e fugiu. Passou 3 anos fugido fora, em outra cidade, na sua cidade natal. Passaram-se 3 anos. Davi estava agora sentindo falta do seu filho. Mas aquela coisa, o pai estava machucado, estava magoado, e o filho estava foragido. Mais uma vez, Absalão era cheio de trama. Ele era aquela pessoa que ele arquitetava as coisas. E ele vai então arquitetar mais um plano para que Davi mandasse chamar ele de volta. E ali ele manda incendiar. É isso? A seara de Joabe mandou que os servos jogassem fogo, tocassem fogo, para que Joabe procurasse ele. E ali, quando Joabe procurou ele, ele pediu: Joabe, fala com meu pai, eu preciso voltar para Jerusalém. E ali o rei permitiu. Mas depois dessa volta, ainda passaram-se 2 anos. Ele ficou lá em Jerusalém, mas ele não se comunicava com o pai. Mas o pai sabia que ele estava ali. Porém, esse tempo que ele ficou em Jerusalém foi o tempo suficiente para que ele colocasse mais um plano, que foi o plano de conspiração para tomar o trono, para tomar o poder, para que ele pudesse assumir o lugar de seu pai. E aí nós vamos ver o quão terrível, queridos, é o pecado de Absalão, que foi a rebeldia, a rebelião, que é exatamente o mesmo pecado da feitiçaria. E nós vamos ver como isso se deu. Há um resumo que nos diz o seguinte: após ele ter reconquistado Davi, estava próximo de Davi, Absalão começou a conspirar. Porque a conspiração, irmãos, ela começa de pouquinho. Fala aqui, fala com outro ali, e vai semeando, e vai espalhando, que nós chamamos de um fermento maligno, e vai conspirando contra a liderança, que era a liderança de seu pai. E aí, durante esse período, o número dos seus apoiadores foram crescendo. E nós vamos já chegar no texto. E chegou um momento, um auge da história, que foi um momento crucial da história, em que o rei Davi precisa fugir do palácio com os seus servos,
para não morrer. É isso? E tudo isso era a revolta de Absalão. Ele era astuto, dotado de sagacidade para lidar com as pessoas ou situações. É aquele chamado sabido. É isso? Hábil, que sempre está tirando vantagem, que sempre se aproveita até da inocência dos outros para se dar bem. Era esperto. É isso? Traiçoeiro. E estes espertalhões estão sempre pensando que tem o controle de tudo e que sempre vão se dar bem por aí por onde andam. Mas o fim deles é triste, porque eles não vão muito longe. Certo? Pergunto. Fico me perguntando e pergunto, mas que espírito é esse? Ora, quem lembra aonde começou a primeira rebelião? Hein? Foi no céu. É isso? A primeira rebelião, próprio Satanás foi o primeiro que se rebelou contra o seu Criador, porque ele achava-se que podia ser maior ou melhor do que Deus. E nós pregamos muito isso e falamos sobre isso com base em alguns textos da palavra de Deus. E muitas vezes nós perguntamos: quando isso vai acabar? Satanás, ele nunca se satisfez até que ele conseguisse derrubar o homem, até que ele conseguisse fazer o homem pecar, o homem se rebelar e se revoltar contra o próprio Criador, desprezar o seu próprio Criador. Mas mais uma vez, lá em Samuel, vai estar escrito algo para nós que vai dizer: porventura tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Mas o Senhor, ele tem prazer que se obedeça a sua palavra. Não adianta o homem sacrificar, fazer várias coisas e não obedecer a palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Está escrito lá em Samuel. Então nós precisamos, queridos, ter o cuidado com a nossa vida de cristão. Como nós estamos caminhando? Temos que caminhar pelos princípios, pela palavra de Deus. Precisamos, amados, a cada dia como crente, observar a palavra de Deus e olhar para dentro de nós e fazermos um exame. A Bíblia diz, Paulo sendo usado pelo Senhor, ele diz: examine-se, pois, cada homem a si mesmo. Precisamos fazer uma autoavaliação. Como nós estamos diante do Senhor? Queridos, o homem, quando ele se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pela presunção, ele passa agora a ser um vaso de Satanás, para dividir, para levar outras pessoas à rebelião, levar outras pessoas a olhar e a pensar diferente. Desvia as pessoas dos caminhos do Senhor, da presença de Deus e da vontade de Deus. Começa quando alguém começa a pensar que sabe mais do que outros, que sabe mais do que seus líderes, que sabe mais até mesmo do que o seu próprio Deus, que sabe mais até mesmo do que os nossos irmãos do antepassado, que pagaram um preço altíssimo para realizar a obra do Senhor nessa terra. Levar a atos de desobediência, talvez até se disfarçam, mas o resultado é triste, porque a mão do Senhor, mais cedo ou mais tarde, irá pegá-los. A Bíblia, ela faz alguma alusão quando ela traz uma alusão lá em Isaías e em Ezequiel.
Esta passagem bíblica, ela está fazendo alusão aos reis da Babilônia, não é isso? E de Tiro. Mas tudo que está descrito aqui é exatamente o que acontece no coração do homem que é orgulhoso, do homem que é presunçoso, do homem que não busca a humildade, o homem que não reconhece que tem um Criador. Vamos ler essas passagens rapidamente, que diz assim. Isaías 14, do 12 ao 15, diz assim, para que a gente possa entender mais essa mensagem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, olha aí, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isto aqui, querido, esse texto ele descreve exatamente que o homem, quando ele se torna soberbo, presunçoso, e ele passa a achar que agora ele tem a direção da sua própria vida, e ele pode dirigir os seus próprios passos, e que ele não precisa de mais ninguém, que ele não precisa de nenhuma autoridade acima dele, que agora é ele e ele deve estar acima de tudo. A palavra de Deus diz: levado serás ao inferno e o mais profundo do abismo. Lá em Ezequiel 28, do 12 ao 19, também traz mais uma descrição. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre 28 e 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubins, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio. Amém, vamos aqui. Agora me diz, quem é que está usando esses personagens? É o próprio Satanás. É o próprio diabo que deixa as pessoas exatamente assim. Quando Nabucodonosor se achou um Deus, um semideus, achando que agora ele sabia tudo e era dono de tudo, que tinha um controle de tudo, o Senhor fez ele descer do trono e passar 7 anos como animal comendo capim. Porque o Senhor, Ele é Deus, e Ele é o Deus que humilha os exaltados, e os humildes Ele exalta. Basta Ele querer. Agora nós vamos ver alguns pontos dentro da exposição desse texto. Vamos para o texto que nós lemos no capítulo 15, o versículo 1. A mensagem expositiva diz: e aconteceu, depois disso, que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Primeira coisa, irmãos, é a ostentação, a demonstração do poder, a soberba, o orgulho, leva o homem a achar, a se autoproclamar,
a se vangloriar, a se sentir que ele está acima dos demais. E aí onde vai vir a queda? É onde vai vir a queda, por esse caminho. Não é um caminho de sabedoria, não é o caminho do Senhor, porque os caminhos do Senhor são perfeitos, e o caminho do Senhor é Jesus. É Ele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o caminho ele é estreito, e a porta também é estreita, e não tem ostentação, tem aflição, tem luta, mas também tem vitória. O Senhor ele nos ensina: sede simples, como são as pombas, sede humilde, porque Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou humilde. É isso, e limpo de coração. Temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo. Então quando o homem começa a se achar orgulhoso, espere que a queda está chegando. Uma coisa interessante é uma característica que havia em Absalão, o homem da rebelião. O versículo de número 2 diz que ele se levantava cedo pela manhã. Está vendo? Ele era diligente, porque ele tinha um plano em ação. O plano dele era o poder. Ele queria chegar lá de qualquer jeito, mesmo que tivesse que matar o seu pai. Mas ele queria o poder absoluto sobre tudo. Levantava-se cedo pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Dizem que esse local era o local onde ficavam muitos homens comerciantes. Muitos homens importantes iam ali para resolver suas causas. Então ali era um local de muita comunicação, onde chegavam muitas pessoas de todos os lugares, que vinham procurar o rei Davi, que era o líder da nação, trazendo suas causas, suas necessidades, para buscar o rei, para pedir ajuda, para pedir que fosse julgada aquela causa. Mas antes que as pessoas chegassem ao rei, Absalão não deixava. Ele pegava essas pessoas, ele segurava essas pessoas, exatamente aí, na porta. Na porta. Uma banda do caminho da porta. É onde estava aqui o perigo. Foi durante 2 anos ele estava trabalhando todos os dias. E ele levantava muito cedo e ficava na porta. Toda pessoa que chegava, ele segurava na porta. E aí começava o quê? Vamos ver o que é que vai acontecer. Sucedia o 2, que a todo homem que tinha alguma demanda ou causa para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava. Não eram as pessoas que chamavam Absalão, era Absalão que chamava as pessoas. Está vendo? Então muito cuidado com aqueles que eles chamam na porta. Muito cuidado com aqueles que estão de olho lhe chamando na porta. O que acontecia? Todo homem que chegava com alguma demanda, ele chamava para si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: uma das tribos de Israel é teu servo. E ali ele tinha uma comunicação convincente. É aquele comunicador que fala muito, fala bonito, é persuasivo, que tem uma conversa que faz você mudar de ideia, que faz a pessoa pensar diferente, olhar diferente. Esse era Absalão. Todo homem que chegava à porta, ele puxava para si, e ele era um comunicador convincente. Só, queridos,
que tudo isso que ele falava no versículo 3 não passava de um plano em ação, algo que ele estava arquitetando, e por isso que ele estava fazendo isso. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, podia até nem ser, podia ser errado, a pessoa está errada, mas ele dizia: você está com a razão, essa sua causa aí é certa. Está vendo como eles são? Esses seus negócios são bons e retos. Olha agora, olha aqui, ó. Porém não tens quem te ouça da parte do rei. Ele não deixava nem as pessoas tentar. Eles não deixavam nem ninguém se aproximar. Porém não tem quem te ouça da parte do rei. É exatamente assim, queridos. A mentira. Ele era mentiroso. Era isso que Absalão comunicava àqueles os quais ele conversava, com os quais ele tinha demandas judiciais. Essas pessoas tinham demandas a serem resolvidas, mas ele já ia jogando balde d'água. Olha, não tem quem te ouça. Não adianta, o rei não vai te receber. O rei não vai te ouvir. Não tem ninguém da parte dele. Aí ele começa a encontrar aqui as brechas, né? E vai dizendo: olha, já pensou? Se o rei levantasse pessoas só para te ouvir, só para resolver suas causas, mas ele não faz isso. Mas ele não faz isso. E aqui, queridos, ele ia fazendo o quê? Conspirando contra o rei, que era o seu próprio pai. Ele era ambicioso, ambição e engano. No versículo 4 do capítulo 15, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra. Você já ouviu alguém dizer assim: ai, quem me dera se fosse eu. Se fosse eu ia te ajudar. Se fosse eu que estivesse no lugar, eu fazia diferente. Se fosse eu que estivesse na frente, o negócio era diferente. Mas não é você. A palavra diz: cada um fique no chamado para qual foi chamado. Fique satisfeito e feliz em ser participante do reino. Ele era ambicioso, e ele fazia isso para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizeste justiça. Será que Absalão queria fazer justiça mesmo, irmãos? Queria não. Ele estava aqui usando um plano maligno para dividir o povo, para formar opinião, para colocar as pessoas contra a liderança do rei Davi. Porque o desejo dele era ser rei. Ele não queria ser juiz, ele queria o lugar do seu pai. Se eu fosse juiz. Nesse tempo, quem julgava as causas era o próprio rei. Aqui ele está declarando abertamente que ele queria o lugar de Davi. Se eu fosse juiz. É isso? Eu iria resolver todas as demandas. Ia ser bom porque eu ia resolver os problemas de todas as pessoas. Enquanto isso, seu pai é ocupadíssimo com os assuntos do reinado. Um rei que amava de verdade o seu povo e a sua nação. Mas por trás,
o seu próprio filho, estava conspirando para derrubar o seu pai, para formar opinião e tomar o lugar do seu próprio pai. O versículo 5 vai dizer: sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a mão. Aí, ó, eu já posso até ver a cena. E já levantava a pessoa, pegava dele e o beijava. Ei, irmãos, muito cuidado com esses que ficam nos seus ouvidos. Comece a orar e pedir a Deus discernimento. Da onde que vem esse espírito? É da parte de Deus ou é do diabo? Porque se for o Espírito de Deus, irmãos, você vai saber logo. Mas se for daquele mesmo que estava ali naqueles textos de Ezequiel e de Isaías, que usou, que entrou naqueles dois protagonistas, que era o rei da Babilônia e o rei de Tiro. Ali sim, é a própria pessoa do inimigo, que foi o primeiro a dividir no céu, foi o primeiro a se rebelar, foi o primeiro a querer usurpar e tomar o lugar de Deus. E grande foi a sua queda. Agora, essa parte aqui é a mais importante que eu vejo. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel. Ele não parava, irmãos. Era direto. Que vinha ao rei para juízo. Olha aqui essa parte. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. O ladrão de coração. É todas essas características. É aquele que sempre chama para si. É convincente. Se mostra interessado por você, pela sua causa. Se mostra interessado em lhe ajudar. E aos poucos ele ia roubando o coração dos homens de Israel. E os homens começaram a pensar: rapaz, esse jovem sabe que ele é melhor do que o pai dele? Sabe que ele faz melhor do que o pai? Porque tudo isso que ele está prometendo, parece que ele faz melhor do que o pai. Furto de corações despertou os seguidores, os homens que estavam vindo após ele. E assim ele ia engrossando as fileiras dos descontentes contra o rei Davi. Sabe aqueles que sempre estão descontentes? Sempre está descontente. Parece que ninguém olha para mim. Parece que ninguém me escuta. Parece que ninguém me valoriza. Parece que ali eu nunca vou crescer, nunca vou chegar aonde eu quero. E começa a se desesperar. E assim Absalão ia se aproveitando dessas pessoas, e ia engrossando e crescendo as fileiras daqueles que estavam descontentes com o governo de Davi, seu pai. Essas pessoas passaram a achar agora que Absalão poderia ser melhor. E foi quando Absalão agora, ele já estava com um bom número de homens, estava já com um grande número de homens que estava com ele. E ele chega para o seu pai, mais uma mentira, se faz de religioso,
falsa religiosidade no versículo 7 e 9. Ele diz o quê? Aconteceu, pois que ao cabo de 40 anos, Absalão disse ao rei: deixa-me pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesus, na Síria, voltou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Aqui ele não queria adorar, não queria sacrificar, ele não tinha nenhuma intenção. Ele foi e fez isso. Mas a intenção aqui não era adorar o Senhor, não era uma verdadeira adoração. A intenção dele aqui agora era materializar agora todo o seu plano. Era agora se autoproclamar rei. Foi para isso que ele foi para Hebrom. Ele já estava com tudo montado, com tudo preparado. Era a conspiração. Versículo 10. No versículo 10 ele vai aqui, enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel. Está vendo? Ele preparou todo o plano. Todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Está vendo? E o pai lá em Jerusalém no palácio, e o filho fazendo todo esse movimento. Pecado de rebelião. Amados, é triste. Abertamente ele conspirou contra o seu pai. E todo o povo ficou sabendo. Houve todo esse movimento. E os homens e mais homens foram chegando e aumentando o grupo que estava com Absalão. E agora vem Absalão contra o seu próprio pai. O versículo 11. Ele utilizou pessoas. Por quê, queridos? O conspirador, o rebelde, ele sempre vai contar com mais pessoas. Porque é um pecado que ele não consegue se manter sozinho. Ele sempre vai estar buscando outros e outros para que possa fazer parte com ele. Absalão com 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Está vendo? Eram massa de manobra. Eram pessoas inocentes que não entendiam o que estava acontecendo. Ele se utilizou da popularidade. É isso? No versículo 12. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi. E aqui é onde nós vamos ver que muitas vezes nós podemos estar rodeados, estar andando com pessoas que não estão conosco. Aitofel era um conselheiro do rei. A sua cidade de Giló, estando ele sacrificando o seu sacrifício, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Foi crescendo, crescendo. E esse pecado, irmãos, é um pecado que enquanto nós estivermos aqui na terra, de vez em quando Satanás, ele vai utilizar os seus vasos, aqueles que derem lugar, para cometerem tais pecados de divisão. Mas o final foi triste. Eu quero ler mais o 13, que diz assim: então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue Absalão. Agora você imagine aqui a dor do coração do rei. O seu próprio filho, aquele a quem ele deveria confiar, aquele que possivelmente poderia ser um rei, era um príncipe, era filho de rei. Essa é a pior dor que um pai
que um líder pode ter na sua vida. Ele formar pessoas, cuidar de pessoas, instruir pessoas, discipular pessoas, formar pessoas, e depois ele vê que tudo aquilo que ele fez, aquela pessoa está agora se utilizando para se opor, se levantar contra a sua própria liderança. Aqui estava Davi. Davi teve que sair às pressas do palácio. A Bíblia descreve que ele saiu chorando, descalço. As suas servas, os seus servos, o povo, e ficaram algumas concubinas no palácio. Algumas mulheres ficaram lá. E estava vindo Absalão para matar o seu próprio pai. Vinha já com um exército muito grande. Eram muitos homens. Ele instaurou, queridos, uma guerra civil dentro do estado de Israel. Porque ele queria tomar o poder. Porque ele achou que ele seria melhor. Que era ele que deveria estar ali, não o seu pai. Mas ele mostrou que ele, estando com aquela liderança, aqueles homens que estavam com ele, que ele era um homem cruel, iníquo e profano e imoral. Ao chegar no palácio, querido, ele fez algo para humilhar o seu pai perante toda Jerusalém. Ele, de uma forma depravada, ele se prostituiu com as mulheres que estavam ali perante todo o povo de Jerusalém. E nessa guerra, nessa briga e nessa luta, buscando, porque ele queria matar, ele queria pegar o seu pai para matá-lo. Vocês sabem como terminou os dias de Absalão. Porque o que eu quero dizer para você com essa mensagem: o Senhor nos chamou para obedecer a sua palavra. O Senhor nos chamou para somar. O Senhor nos chamou para fazer a sua obra. O Senhor nos chamou, queridos, para nós andarmos juntos. Andarmos juntos. Como era a igreja primitiva que foi pregada aqui no domingo. Que todos tinham tudo em comum. Todos pensavam do mesmo jeito, agiam da mesma forma, faziam a obra do Senhor, estavam reunidos na oração. Sabe por que acontece isso com uma pessoa, queridos? Porque ela está distante de Deus. Ela já não tem mais o Espírito de Deus. Ela se tornou carnal. Absalão se tornou um homem carnal, um homem que não temia a Deus, um homem que só queria o poder. Mas infelizmente até hoje, em toda a minha história de cristã, trilhando nos caminhos do Senhor, eu nunca vi alguém que se levantou com o pecado de rebelião prosperar. Eu estou terminando. Eu vou contar aqui algo para vocês que aconteceu, que eu vivenciei isso. Eu era bem mais jovem. Nesse tempo nós congregávamos e ajudávamos os pastores com muita alegria. Sempre nós tivemos bons relacionamentos com os nossos pastores. Sempre ajudamos e estivemos de lado a lado, ajudando em tudo que eles precisavam. E um certo tempo, isso aqui é para nosso exemplo, um rapaz casado, ele se levantou com esse pecado de rebelião contra o líder, contra o pastor. E ele levantou um grupo de pessoas na igreja para ficar com ele. O que é que ele queria? Tirar o pastor da igreja. Naquele tempo era assim, né? Ministério. Os pastores. E o pastor não tinha feito nada de errado. O pastor não estava em pecado. O pastor não estava. Por que o pastor tinha que sair? Só que ele andou falando com alguns irmãos. E esses irmãos, enfeitiçado com a lábia dele, ficaram do lado dele.
Só que ele veio falar com a pessoa errada. Quando ele chegou para mim, que veio com essa conversa, aí ele chegou com a pessoa errada. Aí fizeram uma reunião. No dia dessa reunião, eu me levantei em defesa do pastor. O pastor permaneceu na igreja até o dia que ele quis. O rebelde até hoje nunca se firmou nos caminhos do Senhor. Vive desviado, nem para ser crente presta mais. Nunca prosperou. Cuidado. Ser cristão é a melhor coisa do mundo, é ser crente. Mas a gente tem que saber ser crente. Amém? Vamos ver, calma. Vamos ver o que foi que aconteceu com Absalão. 2 Samuel 18:5. E o rei deu ordem a Joabe e a Absai e a Atai, dizendo: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. Estava em guerra, viu, irmãos? Ele estava em guerra. Os homens de Absalão. Só que Davi tinha um exército, né? E Davi pediu que eles não matassem o seu filho. Davi pediu. Davi não queria que matasse Absalão. Por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Vamos para frente agora, vamos lá para o 19. 19. Então disse Amaas, filho de Zadok: deixa-me correr. Volta lá, Bilênio. Aonde Absalão morreu. Aqui já é quando ele. Então disse o rei: o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Eu quero aquela parte quando Absalão, ele correndo, montado no cavalo, na sua mula, os seus cabelos pesavam, tinha um peso muito grande, e ali ele ficou empendurado num pé de carvalhais. E foi quando os homens de Joabe vieram e o mataram. É isso? Ele ficou preso nessa guerra porque ele estava procurando matar o seu pai. Quando ele passou, Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado numa mula, num mulo. E entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. Ele ficou suspenso. O mulo que estava debaixo dele passou adiante, ele ficou empendurado. E ele não tinha mais como se soltar. Os cabelos dele eram muito grandes, era muito lindo o cabelo. A Bíblia descreve que era um homem lindo e os cabelos muito grandes. Vieram os servos de Davi e mataram Absalão. Esse foi o triste fim de um jovem que tinha uma vida boa, era príncipe, tinha acesso ao palácio, poderia ser o futuro rei, era cercado de toda riqueza, de toda bênção por causa do seu pai. Mas o fim dele foi esse. Porque a rebelião, ela não leva o homem a lugar nenhum. Essa mensagem, querida, é uma mensagem de advertência para você que é crente. Ande observando a palavra de Deus. Ande pelos princípios da palavra de Deus. Cuidado com o que tu fala. Cuidado com o que tu ouve. Muito cuidado. Ande pelos princípios. Porque andando assim, você vai prosperar. Você vai longe. E o teu Deus que te chamou, que te alistou, que te colocou no seu santo ministério, no tempo dele, ele vai fazer acontecer as coisas que ele tem te prometido. As suas promessas, elas vão se cumprir na tua vida. Não há quem possa impedir isso. O agir de Deus na tua vida,
Agora anda na obediência, anda no temor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Bora cantar? Bora cantar.